Como que a gente se livra da frustração de um cliente que não deu certo, né? Eu quero falar sobre isso hoje porque isso aconteceu recentemente comigo e já aconteceu muitas vezes, na verdade, muitas vezes. Que é o quê? Às vezes a gente sonha em ter um cliente assim, um cliente muito com bastante autoridade, um cliente muito bom da região, um cliente que vai trazer pra gente portfólio, autoridade pra gente também de atender nesse nível. Às vezes é um cliente assim com uma clínica super numa localidade muito boa, um médico super reconhecido, ou se for de outros segmentos também, se você trabalha com restaurante, por exemplo, um baita restaurante da região, uma loja. Quando a gente fecha um cliente que pra gente é muito bom, a gente imagina tudo, imagina que ele vai indicar a gente para outros clientes tão bons quanto, que são do meio. Imagina que nosso portfólio vai ficar num nível muito mais elevado. Imagina que vai dar visibilidade para o nosso trabalho. Então a gente cria uma expectativa de que, poxa, quem sabe agora esse cliente vai ser a minha porta de entrada para clientes do mesmo nível. Pelo menos é assim que eu me sinto. E eu acho que o principal de se livrar dessa frustração é justamente a gente não criar expectativas. Porque assim, fechar com um cliente é a mesma coisa, é igual a um relacionamento. A gente não conhece a pessoa até chegar ali no terceiro, no quarto, no sexto mês de namoro, né, de casamento, enfim, sei lá o quê. Até muito mais, na verdade, né? Mas assim, vamos chutar baixo aqui. Vamos começar, né, da maneira mais fácil. A gente só vai começar a conhecer a pessoa depois de um tempo. E com o cliente é a mesma coisa. Então a gente nunca sabe se aquele cliente vai se responsabilizar também pelas demandas, se a comunicação com ele vai fluir ou não, se o que a gente imaginou que daria resultado, que era a necessidade dele e que ele aceitou contratar, realmente era o que ele precisava. Então tem coisas que a gente só vai saber estando ali atuando no dia a dia com o cliente. E é aí que a história muda. E o que começa a acontecer? Os problemas com o cliente. Recentemente, eu queria muito fechar com um médico assim muito bom aqui da região. Ele é o mais famoso na especialidade dele. Tem uma clínica num lugar muito chique, é uma super clínica e é um médico muito bem renomado. Eu abordei ele, eu fiz a prospecção. Foi bem difícil assim chegar, mas eu consegui e eles fecharam comigo. Eles fecharam o que eu propus dentro do meu método. Só que o que está acontecendo? Como eles meio que não precisam do marketing, ou eles cresceram muito, eles já são assim, já têm, tanto que eles nem querem captação de leads, porque eles já têm pacientes, os pacientes já conhecem ele, pagam o preço que ele passar, não existe nem negociação, não, o cliente já sabe que o preço dele é aquele e eles pagam, sabe? Então ele já está nesse nível. É um cliente bom para a gente fechar, porque ele não vai ter problema em pagar, não tem dificuldade com o pagamento. Só que aí estão vindo outras questões. Por exemplo, a comunicação com eles é extremamente difícil. Então eu mando mensagem, eu nunca tenho resposta. A gente está precisando desenvolver um site novo para eles antes de eu começar a implementar o método ainda. E a gente não consegue terminar o site, desenvolver o site, porque eles não sentam para olhar, eles não passam os ajustes. Eu já estive na clínica 2 vezes presencialmente só para a gente falar sobre o site e mesmo assim eles são confusos, eles não sabem o que eles querem, eles não têm paciência. Então, assim, o marketing para eles nunca foi uma prioridade. E aí o problema que eu estou tendo é, como eu não tenho acesso a esse cliente, porque a comunicação não flui, eu não estou conseguindo desenvolver o meu método e, consequentemente, eu não estou entregando resultado para eles. Porque assim, para eu entregar resultado para eles, eu preciso do site deles pronto, porque o site está muito ruim. Só que o site não sai do papel. Então eu estou fazendo o mínimo que é postagens no Google Meu Negócio, que é um trabalho totalmente orgânico,
mas eu não estou conseguindo desenvolver todo o meu método. E uma outra dificuldade que eu estou tendo também é inclusive na parte de pagamento, porque como eles demoram muito para ler, como eles demoram muito para atender o WhatsApp, então sempre atrasa, eu preciso estar sempre cobrando, e isso gera um desconforto gigante, porque assim, é muito ruim quando a gente precisa cobrar um cliente de um serviço que a gente não está conseguindo fazer direito, sabe? Só que ao mesmo tempo eu liberei a minha agenda e, enfim, a minha equipe, e a minha energia e dedicação para esse cliente. Então, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente chegar e falar assim: olha, não me paga esse mês, sabe? Não existe isso. Foi um contrato fechado. Então, o que que acontece? Como que a gente resolve isso, né? Eu tô sempre em cima, semanalmente eu mando mensagem, pessoal, viram o site, viram a página de vendas, consegue me mandar o acesso disso, o acesso daquilo, e eu continuo tentando, claro que eu não fico tentando demais para não encher o saco, mas eu tô sempre ali lembrando, puxando, me oferecendo para ir na clínica, pra gente resolver, pra gente fazer, sentar e fazer juntos. Então eu tô sempre tentando trazer algumas soluções. Se não sair do papel, se a gente não conseguir dar andamento, provavelmente o próprio cliente vai se demitir. E aí a gente não tem muito o que fazer. Quando o cliente se der conta que ele não está conseguindo entregar para o marketing o que o marketing precisa para desenvolver o trabalho e ele está pagando por isso, aí automaticamente ele vai acabar se demitindo. Isso é muito chato, é uma situação assim que a gente não tem como medir, como prever, porque eu jamais imaginava que um cliente desse porte, desse tamanho, não ia saber como lidar com o marketing dentro de uma empresa. Claro que eles têm uma pessoa ali, uma social media que cuida das artes deles, mas isso é básico. É uma pessoa, uma social media que recebe lá os antes e depois, eles nem criam muito conteúdo, assim, é mais antes e depois. Então é uma parte mais artística ali, publica no feed uma vez por semana e deu. Mas essa parte mais estratégica, de que precisa pensar, que precisa de ajuste, que precisa elaborar, eles não têm muito costume de fazer, nem tiveram, eu acho, um marketing assim, né? Então, geralmente, o que que a gente faz aqui? A gente tenta dar o mínimo de trabalho possível para o cliente. Mas tem coisas que não tem como, tem coisas que a gente precisa co-criar com o cliente. O cliente ele precisa trazer a visão, o olhar dele para a gente entender e aplicar. Mas então o que que a gente faz nessa situação, né? Primeira coisa, entender que a gente é que criou uma expectativa, a nossa mente ficou criando um monte de historinha lá, dizendo que aquele cliente ia ser muito bom, que ele ia indicar a gente para mais outros clientes, que ele ia estar no nosso portfólio, a gente ia fechar outros clientes a partir dele, só que não aconteceu. Então, primeiro passo, não criar expectativas, mesmo quando fecha com um cliente muito bom. Segunda coisa, continuar entregando o teu trabalho e cobrar do cliente o máximo que você puder, só que claro, com ética, com respeito e com cautela. E claro, quando chegar num limite que a gente não consegue mais acessar o cliente, nem para pagamento, nem para as coisas que ele precisa entregar pra gente, é realmente largar a mão e entender que em algum momento ele vai se demitir. Mas é importante a gente saber que é um relacionamento, então a gente só vai conhecer o cliente depois de um tempo. E acontece. E acontece o contrário também. Às vezes o cliente contrata achando que vai ser tudo de bom e a agência é ruim, não entrega o que prometeu. Isso acontece também. Então é quase que uma tacada de sorte para os dois lados. A gente imagina já nas primeiras reuniões de fechamento, mais ou menos como que pode ser, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando a gente estiver lá aplicando e no dia a dia. E é assim mesmo, gente, faz parte. Então, chora o que tem para chorar, faz um debriefing, entende também o que que você fez de errado, o que que você poderia ter feito não de errado, mas de diferente para que isso não tivesse acontecido, sabe? E aí, num próximo cliente, você melhora e vai pro próximo, melhora e vai pro próximo.
E uma coisa importante também é você não se culpar quando isso aconteceu. Eu já me culpei muito, muito, me culpava, pensava, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu sou uma burra mesmo, eu nem sei o que eu tô fazendo, eu não sou profissional. Isso acontece, gente. Então, assim, não se culpe, sabe? E de novo, melhore, entenda o que deu de errado, o que você poderia ter feito de melhor ali e parte para a próxima. Então, melhore e vai para o próximo, melhore e vai para o próximo. Isso te tira de um lugar de vítima e te coloca num lugar de profissional ético que está sempre inovando e evoluindo, tá bom? Então era isso que eu queria trazer. Eu acho que o principal de tudo é nunca crie historinhas na tua cabeça sobre um cliente que você vai fechar, porque você só vai descobrir durante o trabalho, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.